Olá, como estamos? Todo mundo bem, gente? Eu estou aqui para mais um vídeo com vocês, para mais uma leitura. A comunidade judaica agora, tanto os tradicionais como os messiânicos, estão começando a leitura do Torá essa semana, depois do Simchat Torá. Começa-se a leitura novamente de todo o Torá. E a leitura dessa semana são os primeiros capítulos da criação. E o texto que foi escolhido esse ano para representar a, a primeira leitura, a primeira semana, foi o caso de Caim e Abel. E a mensagem principal é a inveja. A inveja é um dos pecados graves e que causa consequências difíceis. Muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, causa morte. Morte física, como foi no caso de Caim e Abel, e como é o caso de muitas situações no mundo. A inveja, um dos pecados capitais, pecados de morte. Então, essa semana, esse sábado que foi hoje, né? Esse Shabat dessa semana, o texto que foi escolhido foi esse. O que causa destruição, que causa morte. E não é só uma inveja, é até inveja espiritual, gente. Que é o caso, exatamente o caso dos países árabes muçulmanos contra os judeus. Inveja espiritual. Por quê? Porque o Eterno escolheu o povo, os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac, os descendentes de Jacó, como os representantes espirituais, como sacerdotes, como o intermediário entre o Eterno e a Terra. E eles querem essa posição. Essa é a briga dos muçulmanos contra os judeus. Por isso que eles querem destruir os judeus, porque se eles destruírem os judeus, aí o Eterno não tem outra opção do que escolher eles, porque eles também são descendência de Abraão, entendeu? Mas a promessa do Eterno foi para Isaque. E depois a promessa do Eterno, o pacto do Eterno foi com Jacó, não foi com Esaú. Então a briga de Israel hoje é contra os filhos de Isaac, contra os filhos de Esaú e contra os filhos de Ismael. Aliás, a briga não é o Israel contra eles, é eles contra Israel, porque sempre foi assim, a perseguição foi sempre dos outros filhos de Abraão contra os filhos de Jacó. E por que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Vocês se lembram quando nós estudamos qual foi o problema de Esaú? O Esaú não dava nenhuma importância ao Eterno. Ele tinha um espírito de rebeldia incrível. Ele se achava, eu sou bom, eu sou melhor e eu não preciso do Eterno. Então, a rejeição de Esaú com o Eterno é que provocou essa diferença entre não ter sido escolhido aquele que ia levar
a bandeira do Eterno para a humanidade e que não iria gerar o Messias. Aí criou aquela contenda que existe até hoje. Por que Deus não escolheu Ismael? Porque Ismael não era o filho de, de Sara, ele foi um filho de uma egípcia. Ele não era da família, ela não, a egípcia não era da descendência da família de Abraão. Sara era meia-irmã de Abraão. Estavam na mesma família, na mesma linhagem. E essa era a importância do Eterno. Ele queria essa linhagem. Ele não queria misturar o Egito com a linhagem de Abraão. Essa opção de fazer essa linhagem foi de Sara. Sara que provocou essa situação. Mas essa situação também tem uma determinação do Eterno, porque senão não teria acontecido. Porque o Eterno disse a Abraão que ele seria pai de muitas nações. O que significa que os árabes e todos esses povos que existem ali brigando contra Israel são filhos de Abraão. E têm a bênção de Abraão. Mas eles não têm o ministério que foi entregue na mão de Jacó. A única diferença, todos os filhos de Abraão são abençoados, todos. Tanto é que os árabes são muito ricos, financeiramente são muito ricos, e eles também foram muito bons em muitas coisas no passado. Depois que o muçulmanismo entrou, é que houve uma disruptura disso. Porque aí eles optaram, fez a mesma opção de Esaú, entendeu? Se os descendentes de Abraão, das outras famílias de Abraão, dos outros filhos de Abraão, aceitarem o domínio do Eterno, aí não teria problema. Porque eles aceitariam aquilo que o Eterno determinou, que é o ministério de Israel como um mediador, como um sacerdócio. E Jesus é o maior dos mediadores. Ele nasceu dos filhos de Jacó. Ele não nasceu dos filhos nem de Esaú, nem dos filhos de Ismael, e nem dos outros filhos de Abraão. É difícil entender isso? Não, não é. Mas eles não querem aceitar. Eles não querem. Eu tive uma experiência essa semana que me mostrou exatamente isso. Eu tive uma pessoa que veio aqui fazer uma inspeção da casa, como é que estava a casa e tudo, e ele ele era uma pessoa assim que falava demais. E aí, não sei por que cargas d'água, ele viu que eu não era, né, que eu tinha um acento e tudo, eu falei que era do Brasil, ele era da Polônia. Aí ele falou que tinha admiração pelo Brasil e estava muito entusiasmado com essa possibilidade do Brasil e da Rússia e da China assim, ficarem juntas, né, para fazer uma outra força contra os Estados Unidos e contra Israel. Aí eu percebi que ele tinha uma raiva muito grande de Israel. Ele tem uma raiva muito grande dos Estados Unidos. E ele é polonês. E ele é pró-Rússia, ele é pró-China. Então, eu ouvi tudo aquilo e aí eu me calei. Eu me calei e deixei ele falar. Ele falou. O tempo todinho que ele estava aqui dentro de casa, ou fazendo a inspeção, ele estava falando. Eu só fiquei ouvindo. Porque eu percebi que quando a pessoa já tem aquilo dentro dela, nada que você vai falar vai fazer diferença. Pelo contrário, ele poderia me prejudicar se eu falasse alguma coisa. E aí, por prudência e pela orientação do Eterno, que eu já tinha sido orientada uma noite antes, o Senhor me mostrou num sonho que alguma coisa iria acontecer, um inseto iria entrar dentro da minha casa e ele ia entrar na minha cabeça, ele ia pousar na minha cabeça para, como eu sou
a guardiã dessa casa, eu sou a pessoa mais velha, eu sou a mãe, está na minha responsabilidade isso. E o Senhor me avisou um dia antes, num sonho, de que o inseto iria tentar me prejudicar. E aí eu percebi que esse inseto estava dentro da minha casa e que se eu fizesse alguma coisa, se eu não matasse aquilo com silêncio, eu teria prejuízo. Porque ele poderia me prejudicar, porque ele veio para inspecionar a casa e ver como é que a casa está. E se a casa não estiver do jeito que eles querem, se eu falasse alguma coisa que contrariasse aquele homem que estava aqui com uma autoridade de falar alguma coisa, eu poderia estar em problema. Então, gente, tem momentos na vida da gente que o silêncio é precioso, vale diamante, vale ouro. Então, não discuta. Se alguém tem essas opiniões, você não vai mudar o coração dela, você não vai mudar a cabeça dela. Ela já está já feita. É como Esaú. Não tinha nada que o Eterno fizesse. Aliás, o Eterno tentou fazer com Esaú, o Eterno tentou fazer com Caim, e adiantou. O que o Senhor falou para Caim? Caim, o pecado está na porta, está ali batendo. Se você abrir, ele entra. E adiantou, o Eterno falou isso para Caim? O Eterno falou para Caim e não adiantou. Ele foi lá e matou o irmão dele, por inveja. Então, gente, aliás, quando ele chegou, ele falou assim, nossa, você tem uma casa muito boa, muito bonita, muito organizada. Olha aí, a inveja. Eu me calei, porque o Senhor fechou a minha boca com um sonho que ele havia me dado um dia antes. Andar nos caminhos do Eterno é muito importante, gente. Entender o momento é muito importante. Nós estamos num momento difícil. Qualquer coisa que você disser pode ir contra você e tirar de você a possibilidade de continuar fazendo a obra do Eterno. Então, aprenda esse segredo. Aliás, os profetas, quando nós estudamos os profetas, ele falou, em tempo de guerra, em tempo em que o inimigo está à porta, quando a destruição está a caminho, quando a correção do Eterno está a caminho, o que você tem que fazer? Se cala, entra dentro da sua casa e fica quietinho. Deixa passar. Porque é a bigorna do Eterno trabalhando, para que ela não te atinja. O que o Eterno mandou Moisés falar para o povo fazer? Na noite em que o anjo passou pelo Egito matando os primogênitos. Passa o sangue do cordeiro em volta das porteiras da sua casa, da porta, né? Esqueci o nome daquilo. Passa em volta da porta, entra para dentro, e aí você vai fazer o quê? Foi a primeira Páscoa. Opa, foi a primeira Páscoa. E pela manhã a libertação vai chegar. Então eles fecharam a porta, passaram o sangue, fecharam a entrada dentro de casa e lá dentro eles ficaram enquanto o anjo saía pelo Egito fazendo a justiça da terra. Tá bom? Então vamos lá, vamos ler o último capítulo, que é curtinho, pequenininho, mas é muito importante, porque é o encerramento do livro de Êxodo. Depois disse o Senhor a Moisés. Você está com a sua Bíblia aí? Está lendo comigo? Versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés. Depois do quê? Depois que Belaléu entregou para Moisés o projeto que o Eterno tinha dado a Moisés para que fosse feito, que era o tabernáculo. Belaléu foi lá com todos os seus homens que ajudaram ele e entregou para Moisés aqui. Moisés, está tudo do tabernáculo está aqui. Aí o Senhor falou para Moisés, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação.
Foi o Rosh Hashanah que nós tivemos no outro dia. Foi o Rosh Hashanah. No primeiro, nossa, eu tô arrepiadinha. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Gente, que coisa mais linda. O Senhor estabeleceu o calendário de Israel. O calendário de Israel foi estabelecido pelo Eterno. O calendário de Israel não é o mesmo calendário gregoriano que nós seguimos, porque o calendário gregoriano foi criado em Roma pelo, como é o nome dele? Por Constantino. Ele criou o calendário gregoriano, mas o Senhor, o Eterno, criou o calendário de Israel. Ele disse, olha, no primeiro mês que eu estabeleci, qual é o primeiro mês? O Senhor estabeleceu o primeiro mês. Ele disse, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Gente, que coisa mais linda. O Senhor estabeleceu o calendário e disse, o primeiro dia vai ser a construção do tabernáculo. Montar o tabernáculo que já estava todo pronto. Porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa. Olha, o Senhor foi falando como é que deveria ser feito. A primeira coisa que foi feita, como foi também Belalel fez, foi estabelecer o quê? O Santo dos Santos. De novo, gente, o Senhor nos mostra, tem que começar de dentro para fora, de dentro para fora. A primeira coisa, depois porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Começou pela arca do testemunho. Começou pelo Santo dos Santos. Depois, colocarás nele a mesa e porás em ordem que se deve pôr em ordem nela. Então colocarás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Quando ele colocou o altar lá fora do sacrifício, as lâmpadas já estavam acesas. Entendeu isso? Quando ele colocou a lâmpada lá, a candelabra, ele teve que acender a candelabra, porque ele era a manifestação da presença do Eterno. Na vida do povo e na vida das gerações e na vida da eternidade, porque a candelabra representa também os períodos da humanidade. São 6 períodos. E no 7º, o Shabat. Aí, depois que ele acendesse as lâmpadas da candelabra, porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Gente, quando o altar do sacrifício foi colocado, as lâmpadas já estavam acesas. O altar foi colocado com as lâmpadas, com a presença do Eterno. Gente, isso é muito importante. Porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. Foi passo a passo. Depois porás o átrio ao redor. Olha, gente, a água também teria que ser posta antes de terminar tudo. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. Então tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele há. Consagrá-lo-ás com todos os teus pertences e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios consagrarás
consagrarás o altar e será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base e a consagrarás. Farás chegar Arão seus filhos e porá a porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Olha que coisa mais interessante. O Senhor começou a montar o tabernáculo, a montar todo o tabernáculo, toda a tenda da congregação, pelo Santo dos Santos, e foi caminhando para fora. E à medida que foi caminhando, ele foi acrescentando as coisas que deviam ser acrescentadas. Primeiro veio o fogo, veio a lâmpada, e depois que veio a água. Então vestirás Arão das vestes sagradas, e ungirás, e o consagrarás para que me administre o sacerdócio. Tudo isso que foi feito antes, gente, não foi feito por Arão, foi feito por Moisés. Moisés que consagrou tudo. Moisés que colocou as coisas no lugar. A mão de Moisés era consagrada porque o Senhor consagrou a mão de Moisés. Aí depois que ele ungiu o Arão e os filhos, aí depois que eles puderam trabalhar no santuário. Mas antes eles não trabalharam. Moisés foi fazendo tudo. Porque a mão de Moisés era abençoada. O Senhor já havia abençoado durante os 80 dias que Moisés ficou ali naquele monte com o Eterno. Farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste o seu pai, para que me administrem o sacerdócio. A sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Não há mudança. O sacerdócio de Israel está na mão dos levitas. Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenou. No primeiro mês, no segundo ano, já tinha passado um ano, gente. O Senhor já tinha falado para Moisés, lembra? Lá atrás, quando nós estudamos, o Senhor falou para ele, ó, esse mês de Adar será o primeiro mês do ano de vocês. E aí, um ano depois, no primeiro mês do segundo ano, não foi nem do primeiro ano, gente, foi do segundo ano. Eles ficaram quase 2 anos construindo o tabernáculo. Eles não saíram do lugar. Eles ficaram ali, aos pés do Monte Sinai, por 2 anos. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro do mês, o tabernáculo foi levantado. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus travessões, e levantou as suas colunas. Eu não disse para vocês que foi Moisés que fez tudo? Então estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela em cima, como o Senhor lhe ordenara. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do reposteiro e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor lhe ordenara. Gente, Moisés, nessa época que ele já tinha quase 90 anos, e olha que homem forte. Pôs a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. Ah, Jesus. Eu já falei para vocês que o norte significa profecia. E a mesa foi colocada do lado do norte. A mesa da tenda da congregação, aonde deveria ficar os pães. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara.
Pôs na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Oh, Jesus! Eu não falei para vocês que o sul é o fogo? A mesa, que é o lugar onde está o pão, que é o alimento, está no norte, que significa profecia. E a lâmpada ficou no sul, que significa a iluminação, o fogo, a purificação. Gente, o Senhor tem tudo, tem uma ordem no universo. Não adianta você brigar contra essa ordem do universo. Existe uma ordem. Existe como é que a gente vai falar? Existe um programa que precisa ser obedecido. Não adianta você tentar, por exemplo, se você fala, não, eu não acredito na lei da gravidade, por exemplo, sobe no prédio e pula de lá para você ver se você não vai acreditar. Aliás, não vai ter nem tempo de acreditar. A lei a lei da gravidade vai acontecer e você vai cair, você vai se arrebentar inteiro. Existem leis que precisam ser seguidas. E o Senhor, Ele, o Eterno, obedece essas leis. E por isso Ele criou o calendário hebraico da forma que precisa ser, para que nós sejamos abençoados, porque existem portais espirituais que são abertos durante certos períodos. E não adianta você brigar contra isso, porque é verdade, não tem como ir contra a determinação universal que foi criada na criação do universo. O sul é fogo, o norte é profecia, são sonhos proféticos, são as determinações proféticas, é a forma de nós recebermos informações daquilo que vai acontecer e nos precavermos para não cairmos em problema, não cairmos antes do tempo naquilo que a gente é determinado para criar. Vocês sabem que quando eles vão mandar aqueles objetos para o espaço, né, as naves espaciais, elas não podem ir qualquer hora, tem que ser a hora que o portal está aberto. Porque se for num momento que o portal não está aberto, o que vai acontecer? Ela vai explodir. Porque existem portais energéticos em volta da Terra. E da mesma forma que existem portais energéticos em volta da Terra, existem portais espirituais. E o Eterno conhece todos eles. E ele deu o calendário hebraico para que nós possamos entender esses portais. Tá? Versículo 24, vamos ver de novo. Pôs na tenda da congregação candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor lhe ordenara. Ele foi instalando os objetos e foi colocando aquilo que o Eterno já tinha mandado fazer. Então ele colocou a lâmpada, colocou o candelabro, acendeu as lâmpadas. Ele colocou a mesa do incensário e colocou o incenso. E foi queimando. Então pendurou o reposteiro da porta do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, como o Senhor lhe ordenara. Pôs a pia entre a tenda da congregação e o altar, e encheu de água para lavar. Olha aí, ele fez
Ele fez o sacrifício antes de colocar, porque ele podia fazer o sacrifício. Isso aqui não foi os filhos de Arão, nem Arão que fizeram esse primeiro sacrifício, foi Moisés, porque ele tinha a bênção do Eterno para fazer. Então, o primeiro sacrifício foi feito por Moisés. Aí, depois que ele colocou a pia, para que quando Arão entrasse com os filhos, eles lavassem as mãos e os pés antes de entrarem lá dentro. Pôs a pia entre a tenda da congregação e o altar e encheu de água para se lavar. Moisés, Arão e seus filhos a usaram para lavar as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés levantou o átrio ao redor do tabernáculo do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ele foi fazendo quando ele saiu para fora, depois que ele fez tudo aquilo que o Senhor havia mandado, depois que ele fez o primeiro sacrifício, ele saiu, ele cercou, né, colocou a última, a cerca maior em volta de toda o tabernáculo. Quando ele colocou a cortina e fechou, o Senhor desceu e aí nem Moisés pôde entrar dentro. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Olha, gente, enquanto a nuvem não levantava do tabernáculo, eles não andavam. Enquanto a nuvem estivesse, o Senhor estava falando, continua aqui, é aqui que você tem que ficar. Aí quando a nuvem levantava do tabernáculo, aí eles desmontavam tudo, os levitas desmontavam o tabernáculo, que era a primeira coisa que eles faziam, aí desmontavam as tendas e aí eles conseguiam, e a nuvem ia guiando eles. Mas se a nuvem se levantava, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Mas se a nuvem não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Assim, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. É um povo muito privilegiado, né? E a presença do Eterno, assim. E assim nós terminamos o livro de Êxodo, com essa manifestação gloriosa do Eterno, com essa guiança. Gente, vamos pedir ao Eterno que nos dê essa guiança. Senhor, me guia. Quando a nuvem se levantar, eu ajo. Quando a nuvem baixar, eu fico quieta. Eu fico no meu dia a dia, mas se a nuvem levanta, aí eu posso caminhar mais um pouquinho. Vamos administrar essa nuvem na nossa vida também, nessa nuvem espiritual. Gente, eu estou muito. Não vai parecer uma nuvem em cima da sua casa. É uma nuvem espiritual. É um fogo que tem. Como o Senhor ontem, não, essa semana, não foi ontem, não, foi uns 3 dias atrás. Quando o Senhor fez isso comigo, me mostrou no sonho o que iria acontecer no outro dia, e eu entendi, foi o quê? Foi o Senhor dizendo, abaixa, a nuvem está baixa. Faz nada não, fica quieta. Não fala nada, fica quieta, fecha a boquinha. É. Vamos tomar essa lição para a gente? Eita, gente, a Bíblia é maravilhosa. Isso aqui, gente, aconteceu há 3.000 e tantos anos atrás, está servindo de lição para mim, para você hoje. Olha como é que o mundo espiritual não tem tempo, não existe tempo no mundo espiritual. É uma coisa só. O que foi naquela época é hoje.
em formas diferentes, mas é a mesma coisa e se aplica na nossa vida da mesma forma. Então tá, fiquem com o Eterno, que o Senhor te abençoe e te guarde. E vamos continuar. E lembre-se, essa semana é sobre inveja. Cuidado, viu? O Senhor não gosta de invejosos. Não tenha inveja. Agradeça aquilo que você tem. E, Senhor, muito obrigada, gratidão. Se eu tenho aqui agora, é porque é o que eu mereço, é o que eu preciso. Eu não preciso mais do que isso. Se amanhã eu precisar de alguma coisa, o Senhor mesmo vai fazer. Tá bom? Tenha um bom dia. Tchau, tchau.